fato histórico observável no mundo atual que o capitalismo está convergindo para as práticas socialistas e vice-versa. E esse processo foi acelerado com a crise financeira global em andamento. Perceba o quanto essa convergência é importante para a humanidade, pois dela resultará um novo sistema econômico chamado sociocapitalismo. E isso ocorrerá nos principais países do mundo ainda nesse século. É o que eu acredito, é o que está começando já a ocorrer. Procurei demonstrar também que o povo ainda está alienado do poder político e econômico. Este é o ponto crucial para a consolidação final do verdadeiro sociocapitalismo. Na medida em que o capitalismo, com sua democracia tendenciosa, nem o socialismo de mercado, com sua ditadura cara de pau, representam dignamente o poder popular. Ou seja, eu falo claramente no livro que nem o capitalismo americano, nem no capitalismo americano e nem no socialismo de mercado da China, o povo é representado dignamente no poder. Nos dois casos, há corrupção, de forma que o povo é alienado do poder. Continuando. No entanto, ressaltei o importante papel que a democracia tem nos dias atuais, em que pese as suas distorções, pois ela é fundamental para evitar tiranias e para promover um progresso humano mais justo. Ela é tão importante para a civilização que a sua máxima precisa ser respeitada sempre. Ou seja, qual é a máxima do capitalismo, da democracia? No caso da democracia, é que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Ou seja, todo poder político tem que vir do povo. Se não for assim, será tirania. É o que acontece na China. Na China é uma tirania. Lá não pode ter internet livre, lá eles estão espezinhando os tibetanos, mas em contrapartida nos Estados Unidos também não é totalmente livre. Isso eu também me baseei no estudo de um americano, o Noam Chomsky, que diz que lá as corporações, e isso é verdade, também dominam as mídias e por sua vez controlam a cabeça do povo. Ou seja, a democracia representativa é uma forma de alienação do povo, é uma forma de alienar o povo tanto do progresso econômico, tanto do poder político. Continuando. Todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Essa é a máxima da democracia. O que não ocorre plenamente no mundo dominado pelas classes privilegiadas, onde o poder do dinheiro sobrepujou o poder do povo. De modo que a burguesia capitalista corporativa faz verdadeiros estelionatos políticos. Para isso utiliza o dinheiro, a mídia corrupta. Isso é a que eu já falei anteriormente, a democracia representativa, que distorce o poder do povo. E ela sempre legisla em causa própria, deixando os interesses do povo de lado. No socialismo, a situação é ainda muito pior para o povo, que é o caso da China, que é o caso da Coreia do Norte. Já que nesse regime privilegia apenas uma elite ditatorial burocrática denominada nomenclatura. E ela domina a ferro e fogo o poder político e econômico que deveria pertencer ao povo. De modo que a tal nomenclatura que existe nesses países, que sempre atacou a burguesia capitalista, como a grande e impiedosa exploradora do trabalho popular, tornou-se igual ou até pior, fato que o filósofo Marx jamais previra. Curiosamente, o povo que vive sob o jugo ditatorial tem maior consciência de sua opressão. Óbvio, ele sente na carne. E por isso é mais propenso a se revoltar contra o governo. Afinal, quem não sabe que uma panela de pressão explode
se tiver a sua válvula de escape entupida. Todos sabemos disso. E foi exatamente isso que ocorreu praticamente na Rússia em 1991. O regime da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele ruiu justamente por causa de pressão popular de um governo, contra um governo tirânico na época do Gorbachev. A Rússia depois ela caminhou para a democracia representativa, mas não é o melhor dos mundos ainda, porque também lá tem corrupção ainda, como existe nos Estados Unidos. Tem também a corrupção gigantesca, como tem na China também, da ditadura. Ela se tornou democrática, mas também muito corrupta. Essa tirania é vista em quase todos os países do mundo, tanto no socialista quanto nos países ditos democráticos. A tal abertura democrática russa também deixava bastante a desejar e não atendia e não atende às expectativas populares, pois os políticos, de modo geral, não representam dignamente o poder que lhe foi outorgado pelo povo, se esquecendo que são apenas representantes do povo e que não possuem plenos poderes para subjugá-lo, e muito menos para roubá-lo. Então é o que está acontecendo até hoje, mas a coisa já começou a mudar, principalmente com a consciência do cidadão global e com essa crise que é diferente das outras do sistema financeiro global. Continuando. Portanto, o que se vê também na Rússia atual, com sua abertura, entre aspas, democrática, é uma classe política bastante distanciada da representação popular digna e ética, e cuja preocupação central é atuar em benefício próprio, privilegiando os grupos corporativos que a patrocinaram. O resultado do descompasso político-econômico proporcionado pela democracia representativa na Rússia é visualizado pelo atraso social e econômico do povo russo, ou seja, uma crescente proliferação do crime organizado, uma avassaladora corrupção governamental e a perpetuação da situação de servidão do povo russo, na qual ele é duplamente espoliado, roubam-lhe o poder e a riqueza oriunda do seu trabalho. Tudo por conta dos abusos que a representação democrática indireta faculta aos manipuladores políticos corporativos. Então, se na religião existe uma máxima que diz assim: orai e vigiai, o povo de qualquer país democrático deve atentar para a prática democrática do delegai e vigiar. O povo deve delegar o poder aos políticos pelas eleições, mas também deve vigiar a atuação desses políticos para que não haja corrupção e desvio de riqueza. É só assim que será plenamente possível a implantação da democracia direta. A democracia direta é o povo participando mais vezes do poder, ele exercendo o seu direito de decidir questões estratégicas. No Brasil, a gente deveria ter mais democracia direta. Temos a democracia indireta, que também tem corrupções em Brasília, é governador sendo caçado, é juiz roubando. Se tivesse a democracia direta, que o povo decidindo mais vezes, através de plebiscito, de referendo, de listas eletrônicas, de abaixo-assinado, a corrupção seria bem menor. Isso é a democracia direta, ela não é uma ficção, ela já existe na Suíça, ela já existe em alguns países, ela vai proliferar, ela vai conquistar o mundo. Porque o povo exige, o povo está esperto, o povo já está se liberando da mídia corrupta, o povo tem internet. O povo não quer mais saber de país tirano como a China, que persegue até a internet, que persegue o Google, não quer saber mais de ditadores que nem tem no Irã, que persegue opositores, que também quer cercear a liberdade. Mas o povo também não quer uma democracia indireta
que tenha políticos corruptos decidindo questões fundamentais, como célula-tronco, como se deve ou não andar armado. Questões fundamentais o povo não deve delegar. Ele deve votar diretamente. É assim que eu penso. É assim que vai ser no século XXI. Por essa razão, o povo deve se mobilizar e lutar para que os partidos políticos e os sindicatos assumam compromisso com a causa sociocapitalista. Porque o sociocapitalismo só virá via povo votando diretamente, decidindo questões estratégicas diretamente. Porque os políticos que exercem a democracia indireta, eles não têm interesse que o povo decida questões estratégicas. Eles querem votar o próprio salário, eles querem dar aposentadoria para eles mesmos, aumento de 100% para eles, enquanto o povo às vezes é aumentado apenas 5%. Entende? Então, os políticos não farão força para que tenha democracia direta. Pelo contrário, eles atuarão contra a democracia direta, dizendo que isso é um mal. Obviamente, que não é em todas as questões que o povo deverá votar diretamente. Até porque fazer, mesmo pela internet, fazer uma eleição é cara e demorada. Mas assuntos estratégicos, como aumento exorbitante de imposto, cassação de políticos, porque político corrupto não caça político corrupto. Nessas questões, entre outras, é o próprio povo que deve decidir por eleição direta, principalmente pela internet. E isso já tem meios tecnológicos para fazer. E isso será feito nesse século. Com certeza.